pessoal do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa videoaula de Educação Física. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o boxe. Boxe. O que vocês sabem sobre o boxe? Já assistiram na televisão? Tem o costume de assistir, às vezes com os pais, com os colegas? É uma luta? Ou será que é só pancadaria? Quando nós pensamos em boxe, né? Muita troca de socos, tem regras? Quais que são as regras que definem essa modalidade para que não vire somente pancadaria mesmo? Como vencer? Quais que são as formas de vencer essa luta de boxe, né? Porque nós sabemos, se é uma luta, se ela está estruturada, se tem essas regras, nós temos que ver a pontuação, nós temos que ver como que vence, o que pode, o que não pode fazer. Pela animação aqui, então, nós podemos ver uma luta de boxe com a arena totalmente lotada, totalmente tomada. Então, são disputas que normalmente atraem bastante público. Nós vamos ver a questão da vestimenta, modalidades olímpicas. A masculina que antigamente exigia o capacete, agora hoje em dia já não exige mais, né? O boxe profissional, aqueles campeonatos mundiais, já não precisava do capacete. Nas Olimpíadas, até pouco tempo atrás, e nós observamos aqui pela imagem, nas Olimpíadas era obrigatório esse capacete. Hoje em dia, na modalidade masculina, ele já não é mais obrigatório. Quais que são os objetivos da nossa aula, então? Conhecer elementos históricos e os principais fundamentos técnicos do boxe e reconhecer as regras básicas dessa modalidade. Um pouquinho da história. Em 688 a.C., tornou-se uma modalidade olímpica. Se nós pensarmos nessa data, então, 688 a.C., era lá nas Olimpíadas da Antiguidade, lá naqueles Jogos Olímpicos que aconteciam na Grécia Antiga, então não tem muito a ver com o boxe, como ele passou a ser praticado depois nas Olimpíadas da Era Moderna. Mas vocês podem observar que é uma modalidade extremamente antiga. Os lutadores utilizavam faixas de couro nas mãos e as lutas só terminavam quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar. Lá naquela época, gente, você ser um homem grego, um homem romano, tinha muita questão do orgulho. Então, era muito difícil que esses lutadores admitissem a derrota, né? Eles lutavam mesmo ali quando eles não tinham mais condições. Então, se realmente eles não tivessem mais condição de continuar lutando, a luta acabava. Ou se eles, em algum momento ali, percebessem e quisessem admitir essa derrota, também daí a luta era encerrada. Já na Roma Antiga, essas lutas tinham um caráter um pouquinho mais bárbaro. O que isso quer dizer? As lutas de boxe aconteciam em anfiteatros e geralmente só terminavam com a morte de um dos lutadores. Então, vinha muito aquela política, né, do pão e circo que vem lá dessa Roma Antiga, do Império Romano, esses espetáculos sangrentos, mortais, que serviam para atrair a elite ali e mesmo os populares. Muitas vezes eram as camadas mais populares que eram atraídas para assistir essas disputas. Os políticos distribuíam pão, comida ali, enquanto eles assistiam esses espetáculos sangrentos que terminavam com a morte de um desses lutadores. Era comum a utilização de pedaços de metal amarrados nas mãos para causar mais impacto. Então, se o objetivo ali era finalizar a luta somente com a morte de um adversário, esses lutadores amarravam metais nas suas mãos para que causasse mais impacto, tivesse mais estrago ali no físico, na saúde do adversário. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. Segundo registros das primeiras competições de boxe na Grécia Antiga, o que era necessário para acontecer para se ganhar a luta? Então, lá na Grécia Antiga, aquelas lutas, né, o boxe dos Jogos das Olimpíadas da Era Antiga. O que era necessário para vencer uma luta naquela época? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na resposta e daqui a pouco nós voltamos para conferir.
Voltamos, pessoal. E aí, conseguiram lembrar o que era possível fazer para vencer uma luta na Grécia Antiga? Quem que era o vencedor? Vamos conferir essa resposta? Então eu deixo uma sugestão de resposta para vocês. Talvez vocês tenham anotado em tópicos, talvez vocês tenham feito o exercício de uma forma diferente, mas o importante é que vocês tenham anotado os pontos principais. Então, como que vencia? Quando um dos lutadores admitia a derrota ou não conseguia mais lutar. Então, essa era a forma de vencer a luta na Grécia Antiga. Lembrando que no Império Romano, as lutas que eram disputadas em Roma, aí tinha um caráter um pouquinho mais violento e a luta normalmente finalizava com a morte de um dos combatentes. Nós temos várias entidades aqui que representam, né, o boxe, e que é interessante nós pensarmos quando nós falamos dessas entidades. Nós conversamos várias vezes ao longo do ano a questão do que caracteriza uma modalidade como esporte. Uma das principais características é a presença dessas federações e confederações, que são essas instituições regularizadoras dessas lutas. São elas que vão ajudar ali a instituir as regras, a trabalhar quando tem mudança de regra. E para ser esporte, eu tenho que ter essas regras universais, as mesmas regras que são válidas no mundo inteiro. Pensando nisso, nós temos a evolução dessas instituições reguladoras. Tornou-se esporte olímpico em 688 a.C., lá nas Olimpíadas da Era Antiga. Pensando na Era Moderna, em 1904, ela já tem esse retorno às Olimpíadas da Era Moderna. Em 1920 foi criada a Federação Internacional de Boxe Amador. Em 64, a Associação Internacional de Boxe Amador. Em 1988 foi criada a Confederação Brasileira de Boxe. E aqui, gente, um ponto bem importante. 2012, as mulheres estreiam nos Jogos Olímpicos. Foi uma das lutas que mais demorou para permitir a presença das mulheres enquanto modalidade olímpica, tá? Por mais que seja uma modalidade muito antiga, por mais que esteja presente lá desde antes de Cristo, enquanto modalidade olímpica para as mulheres foi uma caminhada muito lenta. Talvez por questões culturais, por questões sociais, alguns consideram uma modalidade muito violenta, mas as mulheres já praticam, já participavam de diversas outras competições, até que, através dessas entidades, dessas instituições reguladoras, foi conseguido a presença das mulheres nos Jogos Olímpicos. Tá? Qual que é a área de combate? Então, a gente tem um ringue que é quadrado, ele tem 7,8 por 7,8 metros. A área de luta vai ser um pouquinho menor do que o ringue total, então ela é estipulada por essas cordas, né? E ela vai ser de 6,1 por 6,1 metros, com uma altura de 1 metro do chão. A corda do topo vai ficar 1,30 m, então tem essa diferença, né? Essa distância para o chão, que é um pouquinho vazada. A distância entre as cordas, sempre distâncias de 30 em 30 centímetros. Nós temos várias vestimentas, então as luvas, todos os atletas usam o mesmo modelo e o peso é de 284 gramas. No feminino é obrigatório usar o capacete. Lembram lá no começo da aula quando eu falei que no masculino o uso desse capacete não é mais obrigatório, mas foi uma exigência que foi feita a partir da presença das mulheres nos Jogos Olímpicos. No feminino, por uma questão de considerarem mais seguro, então ainda é obrigatório o uso do capacete na luta de boxe feminina. As categorias, isso é interessante até para a gente comparar, né, a dificuldade que está ali na inclusão das mulheres nesse esporte. Olhem quantas categorias eu tenho no masculino: mosca ligeiro, mosca galo leve, médio ligeiro, meio médio, médio pesado, pesado e super pesado. Já no feminino nós temos somente 3 categorias: o peso mosca, o peso leve e o meio pesado. E olha a diferença ali, se você pesar 61, 62 quilos,
às vezes você vai ter que competir com uma mulher de 80 quilos. Então, é outra briga que talvez seja interessante começar a comprar, aumentar a quantidade de categorias no feminino para que você não tenha uma diferença de peso tão grande entre as atletas e uma luta às vezes não fique muito desigual. Se no masculino nós já temos todas essas categorias que estão uma diferença de 4, 5 quilos, no feminino nós temos uma diferença que chega a 20 quilos, é muita coisa. Então ainda tem muita discussão que deve ser realizada quando nós pensamos no boxe feminino. A duração, então, o feminino vai ter 4 rounds de 2 minutos, já o masculino vai ter 3 rounds de 3 minutos. Sempre o intervalo entre cada round é de 1 minuto. A pontuação, sempre são 5 árbitros que vão atribuir a pontuação. Ao final de cada round, 3 são escolhidos de forma aleatória. Então, por mais que tenham 5 árbitros pontuando, sempre ao final ali de cada round, 3 árbitros aleatoriamente são escolhidos e a pontuação desses 3 árbitros que vem para ser somada, tá? O vencedor com 10 pontos e o perdedor com 9, 8, 7 ou 6. Vai depender ali da dinâmica do perdedor naquele round, se ele conseguiu pontuar um pouquinho mais ou um pouquinho mais. Então essa luta sempre vai terminar 10-9, quando for uma luta bem equilibrada. 10-8, com um vencedor mais claro ali, uma luta tão equilibrada. Até que eu tenha um 10-6, que é uma vitória bem expressiva para um dos lutadores. Critérios de pontuação. Sempre tem a obrigatoriedade de ter um vencedor por round, então não tem como terminar esse round empatado, por exemplo. Números de golpes que atingem o adversário, então a quantidade de golpes correto que vai atingir o adversário ali também ajuda nesse sistema de pontuação. Qual adversário, qual combatente teve mais domínio e mostrou mais competitividade, então aquele combatente que não fugiu do duelo, que procurou sempre ali estar combatendo, que não fugiu da luta, né? Muitas vezes nós temos a superioridade técnica e a tática, as infrações que você pode sofrer penalizações na tua pontuação se você realizar movimentos que não são permitidos, né? Coisas que vão contra as regras e daí você tem essa penalização e principalmente também respeitar todas as regras para que você não perca ponto pelas infrações. O que é o knockdown, então? No caso de uma caída, o árbitro deve dizer stop. E então começa a contar de 1 a 8 segundos, se o boxeador estiver apto para continuar. Então, o knockdown nada mais é do que você nocautear o adversário ali, derrubar ele no chão. Contar de 1 a 10 se o boxeador estiver incapacitado para continuar. Se eu chegar na contagem do 10, então deu um nocaute, vai acabar a luta. Se eu conseguir contar até o 8 com um adversário, um dos boxeadores, apto para continuar, é o knockdown, que foi só a derrubada ali do adversário. Nós temos vários golpes e nós vamos conversar um pouquinho sobre esses golpes agora. Nós temos o jab, e o jab ele é definido com essa mão da frente da guarda. Por ele ser com a mão da frente, ele é mais rápido. Porém, eu não pego tanto impulso, então é um golpe que ele é considerado mais fraco um pouquinho. Aí nós temos o direto ele já vem com a mão de trás da guarda. Como ele vem com a mão de trás da guarda, ele é um movimento um pouco mais lento, porém mais forte, porque daí eu tenho a distância para eu pegar o impulso para realizar o direto. O cruzado, ele é muito similar ao direto, ele é feito com a mão de trás da guarda, mas numa angulação diferente. Por que eu pego essa angulação diferente? Para atingir a lateral da cabeça. Então eu mudo a minha angulação do golpe para que eu consiga atingir a lateral da cabeça do meu adversário. O gancho, ele é desferido com um movimento semicircular curto que visa atingir a lateral da cabeça do adversário. A principal diferença para um cruzado é o ângulo de ataque bem mais aberto. Então o cruzado vai ter esse ângulo de ataque mais fechado e o gancho vai ter um ângulo de ataque muito mais aberto na hora de eu realizar o movimento.
O uppercut, que é um golpe desferido de baixo para cima, nós conseguimos observar bem pela imagem aqui, com o objetivo de atingir o queixo do oponente. Normalmente desferido com a mão de trás da guarda. Por que com a mão de trás? Porque daí vai vir um golpe mais forte, vai dar aquele golpe mais pesado ali no queixo do meu adversário. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? O que é o knockdown no boxe e como ele se caracteriza? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, anotarem a resposta e nós já voltamos para conferir. Olá pessoal, voltamos. E aí, gente, o que é o knockdown? Lembraram? Vamos conferir essa resposta? Eu tenho uma sugestão de resposta para vocês aqui, então. Sempre que um lutador cair, o árbitro deve parar a luta e começar a contar de 1 a 8 segundos se o boxeador estiver apto a continuar, e de 1 a 10 segundos se o boxeador estiver incapacitado de continuar. Lembrando que se ele estiver incapacitado de continuar, aí é o nocaute ali e a luta se encerra automaticamente. O que nós falamos na aula de hoje? Então, nós conversamos sobre o boxe. Vence quem fizer o maior número de pontos ou nocatear o oponente. O lutador deve aproveitar a extensão do seu braço, procurando manter o adversário em seu raio de ação. Os atletas se movem o tempo todo, ora para sair do alcance do adversário e ora para atacá-lo. E o queixo é um dos pontos mais visados pelos lutadores. Eu deixo para vocês aqui uma sugestão de vídeos para se vocês tiverem mais curiosidade. As referências do que nós trabalhamos na aula de hoje. E é isso, com isso nós encerramos mais uma aula de Educação Física. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.